Fala, meus vasos, graça e paz, excelente dia a todos vocês, excelente sábado. É com muita alegria que nós estamos em mais um programa do nosso podcast Café com Bíblia. Como sempre, prepare o seu coração, prepare a sua Bíblia, prepare o seu café, porque vai ser topzera de beça, né? Hoje promete. Diga aí, Gabs, tudo na paz? Tranquilo, graças a Deus. Gente, com muita alegria, nós estamos com o coração alegres, contentes, com tudo que Deus vem fazendo. Quero louvar aos céus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado o projeto Café com Bíblia desde as lives e agora na transição no podcast. Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Com muita alegria, com muita honra, temos o prazer de receber esse profeta do Senhor, esse príncipe, cantor Blessed. Ô glória! Pai do Senhor, servo de Deus. Pai do Senhor. Que alegria recebê-lo aqui. É toda minha. Blessed, que é de Gana. Sim. E vem diretamente do estado do Rio de Janeiro. Manda Certo. paz aí pra galera aí. E aí, galera? Vai ser um tempo incrível, Blessed. Vai, em nome de Jesus, eu creio. Muito bom tê-lo conosco. Amém? Amém. Quero louvar aos céus também e citar aqui os nossos parceiros. Esse programa, esse podcast, está sendo patrocinado pelo Espaço Josi Pires, Aleph Estofados, Bela Arte Estandes, D10 Barbie, Alconcert, Mablock Máquinas Industriais, Cia Fé Construtora. Olha só, a Cia Fé Construtora está aqui nos bastidores do nosso estúdio aqui. Ohana Vidros, CRE Inventários, Metal Fer, Rio Gás, Óticas Indaiá Conceito, Unidade de São Miguel, Escola Cristã Oasis, Gostosura Damadá, Móveis Planejado Betel, seu sonho sob medida, e a Favela Venceu Story. Betel e Favela Venceu Story são os nossos dois novos patrocinadores, que eu costumo dizer que são mais do que parceiros, são mais do que patrocinadores, fazem parte de um projeto, de um sonho que virou realidade para a glória de Deus. O meu desejo é que Deus prospere as obras de vossas mãos. Amém? Obrigado a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir em oração, chamar a presença do amigo. Amém. Eu já sinto ele aqui presente em nosso meio e não tem como começar se não for com ele. Verdade. Né? Vamos orar? Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças, rendemos a Ti louvores por mais uma oportunidade, por mais um programa. Que não venha ser mais um programa, Sim. que não venha ser mais um podcast, que não venha ser mais uma apresentação, mais um convidado, mas que o Teu nome venha a ser glorificado. E no dia de hoje já ouvimos a respeito de nós não se acostumarmos com a Tua presença. Porque é novidade de vida, o Senhor sempre nos surpreende. Nosso dia chamado hoje é um dia que é único. Nós nunca vamos viver um dia como o dia de hoje. Nós te louvamos pelas oportunidades, ser conosco, ser com o Blast, ser com a Gabs, ser com os nossos amigos que estão nos bastidores, ser com cada um de nós, com os nossos amigos que estarão em casa assistindo e sendo impactados também por aquilo que o Senhor reservou para o dia de hoje. Ser conosco, é isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Não tem como começar de outro jeito, irmão. Né? É debaixo de oração. Certo. Glória. E é isso, meu amigo Blessed. Que prazer tê-lo conosco. Eu essa semana entrei no Instagram e conversando com o Blessed perguntei, quando é que vai estar em São Paulo? Ele disse, final de semana. Eu falei, opa, é esse Agora? final de semana então? Eu só preciso fazer mais uma pergunta. Sabadão tá livre? Sabadão tô livre e deu certo para a glória de Deus. Glória a Deus. Quero que você se apresente para a galera, diga aí seu nome, de onde você veio, quantos anos você tem. Fica muito à vontade aqui conosco, amém? Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Sou Blessed. Muita gente pergunta, é seu nome mesmo ou um nome artístico? É meu nome mesmo. Não é um nome artístico. Esse nome veio de um milagre. E eu sou de Gana.
Recentemente eu estou morando no Rio de Janeiro com a minha esposa, Salomei, e estamos aqui. Nós viemos para o Brasil para estudar, mas Deus tem os teus planos, né? Que é Ele que nos guia, Ele que nos leva para aquilo que Ele tem planejado para nós. Então, isso é o Blessed. Um homem bem simples, eu acho, né? Bem conservado por Deus, e eu acredito que esse tempo que nós vamos ter aqui vai ser um tempo precioso que o Senhor vai nos dar para abrir a nossa visão, abrir a nossa mente. Bem, eu creio muito nisso aí, né, Gabs? Forte. Já tivemos hoje pela manhã um tempo de mesa. Meu Deus do E céu. pensa aí, viu? Se só no coffee, ali no cafezinho, a gente ouviu o que a gente ouviu, Agora imagina com Bíblia. só tava esquentando. Opa, gostei, viu? Entendeu? Peguei agora. Pegou? Se com café foi bom, imagina com Bíblia, né? Eu costumo dizer, Bless, que para participar do podcast tem que gostar de café e de Bíblia. É aceitável, eu tenho que falar isso aqui. Tem gente que tá no nosso meio que não gosta de café, mas tranquilo, mas pelo menos ama a palavra de Deus, que me ganha aí, né? Aleluia. Eles também não gostar da palavra de Deus, aí não tá Se nem fosse só aqui, do né? café seria um problema, né? Se fosse só do Entendi. café, então café é o de menos, né? Mas café com Bíblia é uma estratégia de Deus, né? Lembro como hoje, uma madrugada estávamos eu e o Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, e eu com meu delicioso café, né? Por isso você prepara o seu café. Se você está nos assistindo aí e não está com o seu café, corra lá na sua cozinha, bota água para ferver, porque o negócio... Bíblia já é top, com café, negão. A revelação, o negócio, é só quem toma café sabe. Quem não toma, infelizmente, vai ficar... E Deus me deu esse projeto, Café com Bíblia. Depois eu fui entendendo o destrinchar do projeto, e cá estamos nós, para a glória de Deus, né? Mas hoje de manhã, diga aí, Gabs. Foi incrível. Foi incrível. Acho que acordar assim, dessa maneira que nem a gente acordou, eu tava Meu ali, Deus. tava comentando com eles, falei, meu, tem mesas que a gente senta, que eu principalmente sento assim, que eu vejo que são grandes homens e mulheres de Deus, que eu falo, meu, não tenho o que falar aqui, aqui eu só vou absorver, só vou, o que eu puder puxar aqui, eu vou puxar, porque é demais, assim. Eu que sou intrometido, mas eu fico falando mesmo, né? Porque eu sou- Mas eu aprendo e eu amo aprender. E essa manhã aprendemos, pode ter certeza, Blast. Poderoso. Blast teve esses tempos na nossa igreja, né? Primeira vez foi no aniversário da igreja, né? Foi. Meu Meu Deus, Deus. que varão. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Somos. Já abri a boca, já foi. Somos da church, viu? Naquela quinta-feira, foi na quinta, né? Quinta-feira, sim. Varão de Deus. Só tô 2 anos na CDO. Eu não vi. CDO Church Penteca. Fogo desceu, velho. A bispona, bispa. Marchando na terra, mano, você viu? DVD cortando. Meu Deus, eu saí pinando pipa, mano. O negócio foi forte. Forte. Demais. Glória a Deus. Foi um mover muito forte. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para os nossos bispos. Bispo Marcos, bispa Marcelina. Estamos debaixo de bênção e amo vocês. Mas foi uma quinta-feira. Diga aí. Poderosa demais, demais. Aí depois esteve conosco Na sexta. Na sexta. na Foi sexta. quinta e sexta, Quinta e dobradinha. sexta, foi dobradinha. Aí depois disso aí, De casa. já tá de casa já. Já era. Participou conosco da reunião, né? Ser de Ser de ministro. ministros, derrubou tudo. Esteve agora Quinta. quinta-feira de novo. agora, Quinta isso. Quinta-feira de novo, tá aqui conosco o podcast. Volta pro Rio, daqui a pouco tá de volta aqui. Tá mais pra cá do que pra lá. Será que tem mistério? Oremos. É forte, viu? Rapaz, então, eu desde então fui impactado. Glória a Quando eu Deus. falo a questão de aprender, eu amo aprender. E naquela quinta-feira, fui direcionado por Deus. Quem não foi, né? Quem não foi? Fomos direcionados, eu posso dizer assim, por Deus. E é muito bom quando Deus nos usa para direcionarmos vidas para se alinhar ao propósito que Ele tem estabelecido. Certamente você
como você bem disse hoje, eu sou apenas uma caixa de som. É ele que fala e eu transmito. Isso aí é muito forte. O microfone tá na mão Tá dele, pelo amor maluco. de Deus. Começou de manhã, viu, gente? Isso aí foi o quê? 9 da manhã, já tava já ouvindo. Tava nem acordado ainda, já tava recebendo esse mistério Já aí. tava num conteúdo terceiro céu, mano. Coisas inefáveis. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse tempo de mesa, acabou ficando num tema muito forte. Que na realidade, esse podcast aqui vai acabar sendo uma continuidade do último. Percebeu? Uhum. Adoração. Né? Adoração, porque os meninos aqui, nós trouxemos aqui o Biel e o Paulo Santana, que são lá da Casa do Oleiro, ministro de louvor. E no podcast, no último, eles falaram daquilo que ouviram de vocês também, né? Vocês tiveram Compartilhou na também mesa. um tempo de mesa? Sim, Meu sim. Deus do céu. Sim. E hoje de manhã você falando, né? O Bispão até comentando a respeito do seu livro, que é algo que nós vamos entrar aqui também. E aí acabou entrando no quê? Adoração. Então vai ser uma continuidade com um alinhamento muito forte sobre a adoração, né? E nesse podcast, nesse programa, vai ser desmistificado muitas coisas aí, né? Que às vezes a gente acha que sabemos o que é adoração, né? Então, nesse podcast, nesse programa, fique ligado, já anota. Por isso que eu tô falando, prepara papel e caneta, porque vem pérolas por aí sobre a adoração, né? Compartilha conosco aí essa questão do livro aí, que tá, né? Já até soltei aqui, nem perguntei nos bastidores. Mas aquilo que vem queimando no seu coração nesse quesito de adoração, que de fato é o que Deus tem te usado e tem impactado vidas aí pelo Brasilzão que Deus tem te levado. Então, vamos lá. Comentou do livro, né? E esse livro, eu já tinha alguma coisa escrito já, mas não estava queimando muito em mim de continuar, eu parei um pouco. Só que um dia estava tendo uma conversa com alguns pastores de uma igreja que eu fui e tinha algumas pessoas que cantam lá, louvam na igreja e eles começaram a falar adoração, que esses dias eu não consigo adorar, eu coloco o louvor, não consigo adorar por muito tempo. Aí eu ouvindo eles, eu comecei a me perguntar, Senhor, será que a adoração só se limita com isso? E o Espírito Santo falou para mim, Blessed, é mais que uma canção. Então, tipo, o nome do livro... Aí falei, então, isso vai ser o nome do livro. É mais que uma canção, o chamado para uma vida de adoração. Porque muitas das vezes a gente limita. Quando falamos de adoração, a gente fica limitando a adoração com uma música, com um louvor. E nessa manhã eu falei lá que a última característica de um adorador é cantar. Então, se você sabe cantar, me desculpa, não quer dizer que você é um adorador. Mas se você é um adorador, pode ser que você canta. Meu Deus. Top. Eu lembro quando eu queria começar o meu ministério, a minha mãe louva muito, canta muito. E um dia no culto, cantor, estava ministrando, a presença de Deus desceu. Eu era novo nas coisas de Deus. Sim. As coisas, eu vi pessoas ajoelhadas, pessoas no chão. Tipo, ninguém falou para eles. Se levanta, ninguém falou nada. Sem script. Eu entendo que quando o adorador entende o Deus que ele está adorando, ele não precisa de ordem. Levanta sua mão, pega sua... Não. Então, eu via eles no chão, chorando, cai. Eu, novo, tava lá. Que é isso? Depois do culto, cheguei, mãe, bem, a gente chegou em casa, nem deixar ela trocar a roupa, nada. Cheguei para ela, mãe, eu quero fazer aquilo que a senhora estava fazendo lá hoje. Eu quero cantar para o povo chorar. E ela falou, Blessed, você quer ser um cantor ou um adorador? Meu Deus. Aí eu, na minha Forte, hein? cabeça, não tem diferença. O adorador canta, o cantor canta. E ela falou, Blessed, para cantar é fácil. Para cantar,
Todo mundo pode cantar. Mesmo se você não tem a voz, você não é afinado, procura um coach, procura alguém que ensina que você vai conseguir cantar. Tem gente que fala, eu não tenho voz, mas no banheiro canta. Tá cantando. Não tem audiência, mas tá cantando. Verdade. Aí ele falou, para você cantar, ela falou, para você cantar, você só precisa de uma voz linda. E isso o pessoal do mundo tem. O Michael Jackson cantava, o povo chorava. Tem gente que você... E mesmo aqui, um dia eu trabalhava num lugar e o cara, ele gosta de pagode. Então ele colocava os vídeos lá. Não sei se é pagode, aquelas músicas que fala de amor, de... E o cara tava ouvindo, era um ao vivo, e tinha uma menina lá chorando. Olha aí. Tipo, desespero. Então, para cantar, todo mundo canta. Sim. Agora, para adorar, é só em espírito e em verdade. Uau. E quando ela falou isso, eu falei, então o que é em espírito e em verdade? Aí ela falou, quando você é um adorador, você não precisa de muita coisa. Você só precisa se render. Forte. E um dos maiores segredos que minha mãe liberou para mim e quem está assistindo é ter um lugar secreto. Porque antes de a palavra adorar aparecer na Bíblia, Deus falou em secreto com Abraão. Forte. Eu quero seu filho. E Abraão falou para os rapazes, eu, moço, vamos subir e vamos adorar. E retornaremos. Era o tempo que ele ia lá para matar o filho. Mas ele falou, vamos lá e vamos adorar. Ninguém ouviu, Sara não sabia. Por que eu falo que é secreto? Porque Sara não sabia. Sim. Então, nem o filho dele sabia. Então, para você ser um verdadeiro adorador, primeira coisa que você precisa se chama lugar secreto. Uau. Meu Deus. Muito forte. Antes de Jesus explicar a adoração para a mulher samaritana, Jesus fala em João 4:22, ele fala, vos adorais o que não conhece. E nós adoramos o que conhecemos. Então, esse versículo, quando eu li esse versículo, abriu a minha mente assim, Espírito Santo falou assim, Blessed, a sua adoração nunca ultrapassará o nível de conhecimento que você tem sobre aquilo que você adora. Pressão, viu? Forte isso. Então, para você adorar profundamente alguma coisa, você precisa conhecer. É por isso que muita gente adora fama. Muita gente adora talento. Por quê? Porque se conhece fama, vai adorar fama. Se você conhece talento, vai adorar talento. Se você conhece ego, você vai adorar a si mesmo. Se você conhece a Deus, você adora a Deus. Uau. Falo muitas vezes, muita gente começa a adorar o talento. E eu não estou falando que você não pode aperfeiçoar aquilo que Deus tem para você. Sim. Na verdade, se Deus te deu um dom, é o seu dever aperfeiçoar. Sim. Você tem que praticar, tem que ensaiar. Se você é músico, você é cantor, você é alguém que serve, alguém que faz qualquer coisa. Porque a adoração não se limita somente em canções de louvores. A adoração é estilo de vida. Forte. Um dia, Espírito Santo, eu estava lendo a palavra que fala assim, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Às vezes a gente acha que outras pessoas que vão querer dividir a glória com Deus. Mas um dia o Espírito Santo falou, Blessed, você sabe que está dividindo a glória com Deus? Mas eu nunca falei que eu curo, eu nunca falei que eu posso prosperar alguém. Não. E ele perguntou. Eu recebi essa pergunta porque alguém chegou para mim e falou,
Caraca, você tá bonito hoje, hein? Você tá aí. Falei, obrigado, obrigado. Aí o Espírito Santo falou assim, você tá bonito porque você comprou a roupa, né? É porque você tem o dinheiro, né? É o bichão. É porque é você, né? Então, obrigado, tá recebendo. Meu Deus. Peguei. Tá recebendo. No momento em que você recebe um elogio e você fala obrigado, Está recebendo. Tomando pra cima. Tomando posse. porque nós nunca fomos feitos a receber, nós fomos feitos a transmitir. Meu Deus. Meu Deus. Muito forte isso. Eu já li a Bíblia quase 5, 6 vezes, a Bíblia toda. Me diz um lugar que Jesus falou obrigado. Todas as vezes que Jesus fala, graças eu te dou, eu dava para alguém, Jesus sempre transmitia. Uma certa feita ele mesmo disse, né? Não faço de mim mesmo, mas por capacitação do Divino Espírito Santo. Ou aquilo, né? Mestre, tu és bom. Não, eu não sou bom. Meu pai é bom. Exatamente. Uau. Meu Deus. Muito Quando forte, alguém viu? fala, cara, você canta muito. No momento que você diz obrigado, você já está dividindo com Deus. Meu Deus. Caraca, você tem muito isso. Obrigado. Naquele momento que você Tá fala dividindo. obrigado, você já está dividindo. Você está falando, tá, obrigado, mas depois eu vou agradecer Deus. Então, tipo, assim, eu recebo, depois eu dá. Não. Tipo, obrigado, glória a Deus. Exatamente. Não. Por isso que toda vez que isso acontecer, glória seja dada. Adeus. Você tá bonito hoje. Glória a Deus. Oh, O teu cabelo tá. Glória a Deus. Tudo dando glórias a Ele. Porque assim, alguém. Eu faço. Lá onde eu trabalhava como estagiário, eu estou terminando engenharia mecânica, faculdade de engenharia mecânica. Lá no meu trabalho. A minha supervisora chegou, eu fiz uma planilha de Excel para ela. Cara, ele chegou, caraca, você fez um bom trabalho, gostei muito. Aí ela falou depois, eu falei, glória a Deus. Naquele momento, você é cristão? Eu falei, sim. Legal. top. Só fez o quê? Só adorei a Deus. Só entreguei o que eu fiz. Sim. Mas quem me deu a mente não foi eu. Nossa. Quem me deu... Eu sentei para estudar, eu virei noite para saber. Mas, primeiramente, procurar o raiz. Aonde que saiu a mente que você teve? Aonde que saiu até a sua respira? Eu lembro muito bem. Chegou num dia na minha vida e falei, Deus, eu não quero mais. Chega. Porque eu ia para alguns lugares, me tratava mal. Eu tava sentindo, parece uma depressão ministerial. Aí eu cheguei, eu tenho uma coisa que eu chamo Time with God. Tempo com Deus. Tempo com Deus. É o meu tempo que eu pego a cadeira, coloco a cadeira e só falo. Às vezes eu falo, às vezes eu sento para ouvir. E não é que não é oração. Sim. Eu chego e falo, então, Deus, hoje meu dia foi assim, tipo, só Sim. contando. Aí peguei a cadeira e falei, Deus, eu não quero mais. Vou desistir. O Espírito Santo falou. Naquele momento o Espírito Santo, tá, bless, vamos fazer um acordo. Você desiste de mim, eu desisto de você. Você vai procurar a maneira que você vai acordar. A maneira que você vai respirar. Meu Deus. A maneira que você vai fazer tudo. Pesado demais. Acordar, respirar. Fechou? Vamos ver quem aguenta mais. Aí eu... Entrar nessa briga aí. Falei assim... Vamos refazer esse acordo? Que eu não desejo. Louco, não compensa. Não, louco, não compensa. Ninguém desiste de ninguém. É porque a gente acaba olhando para as coisas irrelevantes. E esquecendo do ar que a gente respira. Meu Deus. Muito forte. Para você ver que tudo que um ser humano faz é uma forma que está adorando a Deus. Tudo. Tudo. O ar que você respira, a maneira que sai um som da tua boca,
É uma perfeição, uma coisa de Deus que, cara, você olha e fala, não tem explicação. Sim. Então, para você ter uma vida de adorador, uma vida de alguém que é verdadeiro adorador, é você aprender como transmitir, como eu falei hoje, eu sou uma caixa de som. A caixa de som não recebe elogio. Ninguém fala, quando você chega numa igreja e o som tá bom, você não fala que essa caixa de som é top dali. Não. Você só fala o som tá bom. som tá O bom. som é ótimo. Por trás de tudo isso tem todo, né? Uma programação, o operador de mesa e tal. Forte. Mas você só fala, o som tá ótimo. Isso é Então, verdade. para a gente ter uma vida de verdadeiro adorador, que eu tô começando de aonde eu comecei. Sim. Como é que eu cheguei em saber tudo que eu sei hoje? Isso tudo foi no lugar secreto. Top. Porque eu aprendi que a verdadeira adoração só nasce no conhecimento profundo de que você sabe Deus. sobre Deus. Meu Deus do céu. Por isso que ele não fala, você saberás a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei. Não quer dizer que eu conheço. Forte, hein? Tem muita gente que veio, você já ouviu de Neymar? Não, Neymar eu conheço. Não, você não conhece, você só Sabe sabe quem dele. Sabe. A teologia, que é o que a pessoa estuda, assim, você estuda não para saber, não para conhecer Deus, você estuda sobre. Muita gente sabe sobre, Mas não conhece então você quem? não conhece. Meu Deus. É a informação, né? Que a galera confunde. Informação é diferente de conhecimento. Exatamente. Informação são dados. Bateu lá no pai, no Google, No Google. ele baixou as informações. Agora, conhecer tem que andar. Exatamente. Por isso que ele fala, Intimidade. conhecereis a verdade, Oh, e a verdade vos libertará. meu Deus. A gente vê como isso muda tudo também. Até no nosso senso de eternidade. A gente traz senso de eternidade. O que é eternidade? Ruas de ouro, céu. João 17,3. A vida eterna é essa. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Verdadeiro. Isso é forte. E é por isso que ele, no último dia, ele fala, no último dia você vai chegar e vai falar, mas eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. Sim, você Marca sabe. Você sabe. Saber você é ótimo em saber. Sabe o caminho. Mas não te Isso é conheço. pressão, viu? Essa questão da adoração, eu entendo que é uma total dependência em Deus. Por quê? Por exemplo, esse exemplo que você deu aí, me ensinou. Hoje eu já estou levando como ensinamento. Já. Por quê? Não, quantas pessoas já chegaram, Luiz, você prega bem e tal, não sei o quê. E eu sempre direcionei a glória a Deus. Nunca agradeci. Mas exemplo, de alguém simplesmente dizer, pô, seu cabelo hoje tá bonito. Aí eu falo, valeu, obrigado. Isso. E isso é entender, o que você acabou de nos ensinar aqui, é entender que não importa se é no altar ou fora dele, na simples coisa, seja no arrumar, no vestir, no Quer andar, mais, quer beber tudo mais. é pra glória de Deus. Tudo. Então, a partir de hoje, você já recebeu elogio assim e falou obrigado? Pior que o Rian, um amigo nosso, ele fala que eu não sei receber elogio, porque normalmente eu faço isso. A pessoa fala, você tá bonita, eu solto um glória a Deus. Aí ele fala, você não sabe tá. receber elogio. Aí, ó, Ela tem um também, passe bíblico agora. ela também tá na intimidade aí também. Eu vou ser sincero, se me chamar bonito, antes desse podcast, obrigado, Deus abençoe. Mas depois desse podcast, Luiz, você tá bonito. Tô bonito. Glória eu a tô bonito. Deus. Tá lindo. Então, glória a Deus. Pronto. Já aprendi a lição. É isso, cara. Glória a Porque Deus, o é nível, forte. você sabe, o nível da sua adoração revela o nível de intimidade que você tem com Deus. Uau. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ai, Jesus, é hoje. Se você começa a entregar tudo pra ele, isso revela tão profundo intimidade que você tem com ele. Meu Deus. Top. Eu tava falando que Lázaro, ele não era discípulo, não era apóstolo, ele não era um sacerdote, não era uma grande pessoa assim. De título, de cargo, né? Uhum. Ele é um amigo. Meu Deus.
Ele era só um amigo. Forte. Só. Só. E hoje, no tempo da mesa, a gente até comentou, significa o quê? O bispo até falou, né? É, casa de... Casa de aflição. De aflição, isso. Ele morava Na aldeia Betânia, né? Isso. Na casa de aflição. Mas sempre que Jesus passava lá, No lugar de aflição tinha lugar para repousar. só porque ele tinha um amigo. Forte. Isso é até forte, que os discípulos até falavam, o senhor vai lá. Tá? Jesus já estava Vou. ameaçado de morte, né? Sendo já procurado. Mas mesmo assim, isso já dá para entender o significado. O lugar da aflição. Mesmo na aflição, sob ameaça, ele repousou na casa do amigo. Isso é forte. Aí eu falo, o nosso amigo tá dormindo. Hum, Vamos lá. despertar. Os discípulos, mas se tá dormindo, vai acordar. É porque, cara, intimidade com Deus é uma coisa que, até da maneira que as pessoas te enxergam, quando você tem intimidade com Ele, você acaba enxergando de uma outra forma. Porque a intimidade com Deus, cara, não muda o Luiz. A intimidade com Deus muda o espírito que está dentro de você. Meu Deus. Ele muda lá as coisas mais profundo. Forte. De dentro para fora, né? A intimidade com Deus eu falo que é um lugar que quando você cai ou você deita lá, você fica lá, cara, tudo sobre você muda. Tudo sobre você. Tem grandes homens de Deus na Bíblia que Deus chamou profeta, tem sacerdote, tem tudo isso. Mas nenhum deles foram pai das nações. É só um amigo. Abraão era amigo. Enoque andou com Deus e Abraão andava com Deus, a Bíblia fala, né? Uhum. Amigos. Meu Deus. Então, antigamente a gente procurava ser amigos, Meu Deus. mas agora não somos mais amigos. Ele aumentou a intimidade. Nos colocou como filhos. Amigo pode ter acesso a alguns cômodos da tua casa. Mas filho é dono da casa. E... tem parte de tudo. Jesus veio e morreu como um filho único. E ele ressuscitou como um primogênito. Oh. E ele nos deu esse acesso. Meu Deus. Quando Jesus veio, ele viu que, cara, as coisas da terra é difícil. Vocês passam isso, eu passei, eu sei como é. Então é necessário que eu for embora para alguém ajudar vocês, Espírito Santo. E é ele que vai ajudar, vai aconselhar, vai fazer tudo. Sim. Então, quando ele nos deu esse Espírito Santo, ele nos deu essa liberdade para serem filhos de Deus. Cara, Jesus abriu uma porta muito grande de verdadeiros adoradores. Meu Deus. Porque antigamente era diferente. Se um amigo fez toda essa diferença, imagina o que o filho vai fazer. Forte. Imagina o acesso. E para ser filho, cara, você só consegue aumentar a tua intimidade com teu pai no secreto. Porque se o adorador perdeu o secreto, cara, perdeu a essência como adorador. Isso é verdade. Você estava falando hoje que tem gente que faz agenda. Sim. Tem agenda todo dia. De segunda a segunda. A pessoa pode ter essa agenda de segunda a segunda, mas como é que ele tem um secreto? Ele vai ter um tempo para ter um secreto com Deus. O Espírito Santo falou assim, o secreto não é o que você faz no altar.
a tua intimidade que você tem comigo não é o que você faz no altar, não é o que você faz na igreja, não é nada disso. A intimidade comigo é só eu e você. Bastidores, né? Exatamente. Forte. É só eu e você. Forte. No momento em que a gente começa a entender isso, você vai ver que o secreto lá você vai aprender o que é adoração. No secreto você vai aprender o que é intimidade. No secreto você vai ser confrontado. Sim. Igual falou comigo, desiste de mim, eu desisto de você. É só no secreto que ele vai falar isso com você. No secreto você vai conhecer a Deus de verdade. Forte. Então, se você realmente quer ser um verdadeiro adorador, você só precisa de um secreto. O secreto gera intimidade. Secreto gera intimidade. Me fez lembrar a última ministração na CDL. Ministrei sobre Jesus no Getsemane. E o tema da mensagem era No próximo nível. Deus te chama para o próximo nível. Jesus no Getsemane, ele convidou os 12 para orar. Só foi 11. Desses 11, 8 ficaram no pé do monte. O texto diz que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E para esses 3 que eram mais próximos do mestre, tinham intimidade com o mestre, eles ouviram coisas que os outros 8, ou os outros 9, né, não ouviram. Que foi a aflição, né, de Cristo. Cristo compartilhar com eles a sua angústia. Estou angustiado até a morte. E o convite na mensagem era: Deus te chama para um próximo nível. Porque quem consegue avançar e atingir esse nível de intimidade, ouve coisas que outras pessoas que estão no pé do monte jamais ouviriam. Exatamente. Foi diferente na Jesus pregando para a multidão, né? Jesus prega para a multidão, só que para quem é discípulo, Jesus olha e diz assim: o que eu tenho para falar com vocês, conjecturando para vocês entenderem. A multidão não pode ouvir. Então, vamos sair da beira da praia e vamos para mar alto. É Deus nos chamando para um próximo nível, nível de intimidade. E quem de fato consegue entender isso que você está compartilhando conosco, consegue usufruir, ser participante de uma glória que outras pessoas que estão na praia não conseguem. Eu falo que o lugar secreto é o lugar dos segredos. Exatamente. Se você Eita, realmente meu Deus. quer saber os segredos, as coisas escondidas, é só no lugar secreto. Me fala verdade. um profeta, um grande homem de Deus na Bíblia, que foi chamado na multidão. Meu Deus. Sei não. Moisés estava sozinho pastoreando. A sarça pegou fogo e não se consumiu e a voz bradou. Pensa em qualquer um. Eliseu não foi, estava lá, né? Jeremias, né? Jeremias, vixe. Para você ver que era tão secreto que Deus escolheu Jeremias antes, Oh, No ventre. bem antes. A mãe nem pensava em ter ele. forte. Muito forte. Deus é um Deus de secreto, cara. Jesus poderia orar em público, em todo lugar, mas a Bíblia diz que ele se retirava. Isso é forte. Eu falo que Jesus não precisava orar. Sim. Ele é Deus? Mas Jesus virava a noite orando. Meu Deus. Jesus virava a noite orando. Eu falo que, o bispo estava falando nessa quinta-feira, a igreja é coisa séria. Aí eu estava pensando, mas a igreja é coisa séria por quê? Porque o Deus da igreja é sério. E além do Deus da igreja é sério, o nosso adversário também não vive brincando. Exatamente. É o povo que brinca mesmo, né? O Entendeu? povo que não... Imagina, nós queremos... Olha, sabe quando Deus criou o ser humano? Eu estava pensando... Eu sou assim. Quando eu pego a Bíblia,
eu falei para vocês, né, hoje, eu faço mais perguntas do que eu leio. Peguei a Bíblia, eu estava lendo o versículo que Deus falou, façamos o homem a nossa semelhança. Falei, mas por quê? Deus tem anjos, milhares de anjos que adoram ele. Tem 24 os anciões. Cara, ele tem tudo. Uhum. É completo em si mesmo. E a Bíblia, teorias falam sobre Lúcifer. Sim. Que ele era o adorador mais perfeito. Que o som saía nele. Então, tipo, ele era um dos grandes adoradores. Olhava para ele, ele era como uma estrela. Ele era a luz, ele era... Cara, você olhava para ele, vê adorar, tipo, ele era uma adoração de Deus. Uhum. E esse cara caiu. Eu penso assim, todo mundo no céu, os anjos, os anciões, perdemos. Meu Deus. Perdemos uma pessoa um anjo muito extraordinário. Era tão perfeito. Perdemos. E Deus decide fazer o quê? Se sujar. A única coisa que Deus criou sem falar para ninguém somos nós. Forte. Ele se sujou para nos criar. Meu Deus. Por que eu falo que se sujou? Mãos no barro. Porque ele colocou a mão no barro. Forte. E eu, na minha mente, né, quando eu tô lendo a Bíblia, eu começo a criar a imaginação, como é Eu sou assim também. a Forte. cena, como... E ele fazendo, eu na minha mente, imaginando, então, Lúcifer, Satanás, né, tá lá olhando. Deus se sujando. Os anjos, todo mundo... O que tá acontecendo com o nosso rei aí? Todo o poder, porque tá aí na lama se sujando. E Lúcifer aí, ó, eu saí do céu, ele tá em depressão, brincando com barro. Que isso. Tipo, na minha mente, né? Aham. E Deus fazendo o quê? Criando, Forte. Uau. moldando. E depois que moldou, tá todo mundo... Fez alguma coisa? Mas... Boneco. E ele fez o quê? Soprou. O Espírito Santo falou algo mais profundo para mim. Falou, Blessed, nem os anjos, nem Lúcifer, nem os animais, em uma criação, tem algo dele. Meu Deus. Pode ser que Lúcifer é o mais perfeito que criação dele, mas ele não tem o sopro, não tem o espírito, As digitais de Deus. não tem. Eita Deus. É por isso que Deus, quando... Eu acho que Deus fica louco sobre a gente. Porque ele poderia... No céu tem adoração 24 horas, tem os anjos falando santo, 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 santo pra lá, santo pra cá. O pessoal... Eu perguntei, não tem nenhuma palavra? Não tem outra palavra? Não tem nada pra falar de Deus? Santo, só santo, santo? O Espírito Santo fala assim, os anjos, quando ele olha pra Deus, ele só vê a santidade dele. Tipo, eles não conseguem ver algo além. Mas vocês, ele já foi cura pra vocês, já foi libertador, já livrou, já... Vocês têm mais, bom, aí eu comecei a pensar, eu acho que os anjos têm ciúmes de nós. Porque a gente tem muitas palavras, muita coisa pra falar pra Deus e a gente acaba não fazendo. Que eles nem entendem, né? Eles nem entendem. O que ele tá falando ali? Que é isso? É o acesso à intimidade do Pai. Essa verdade de quem ele é, né? A gente volta pra aquilo de verdade de novo. Deus é forte, viu, Blessed? Adoradores. Meu Deus. Pra você ver, cara. Muito forte. Os anciões, esqueci o nome deles.
Os anjos que cobrem o rosto, serafins, Serafins. eles cobrem o rosto, mas ainda vê a santidade. Meu Deus. Nós conseguimos o acesso Oh, ao trono dele sem fechar os olhos, sem fechar. eita. Para você ver que, cara, o chamado que nós temos para serem verdadeiros adoradores pode até ser um pré-requisito para o céu. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. No último capítulo do meu livro, eu falo sobre o céu e a adoração eterna. Se você não for um verdadeiro adorador, você não vai para o céu. Nós estávamos comentando hoje pela manhã se a Bíblia é categórica em dizer sobre os verdadeiros, é porque existem os falsos, né? Uhum. Se Deus, na sua palavra, é específico em dizer sobre os verdadeiros, e os olhos deles estão à procura, né? Eu anotei, na verdade, na cabeça. O negócio é a cabeça aqui. Eu tenho dificuldade de anotar em papel. Mas eu gravei bem o que você disse sobre... Existem duas formas de se tornar um adorador. Cita ela para nós aí. Em espírito e em verdade. As duas formas de ser um verdadeiro adorador. Só isso é muito isso. forte. Além disso, não tem... E se ele falou em espírito e em verdade, como você falou, ele fala, quando a gente lê o versículo, ele fala que o Deus é espírito. Então, quem adora ele, tem que adorar ele em espírito e em verdade. Ele não se preocupou em falar que Deus é verdade, porque ele sabe que Deus nunca vai ficar falso. Deus é sempre verdade. Quem pode ficar falso somos nós. Uhum. E essa verdadeira que ele fala, vamos pegar o espírito. O espírito, para você adorar Deus em espírito, você precisa de uma pessoa. Só uma pessoa. Além dessa pessoa, não tem como. Você precisa de Espírito Santo. Para você adorar, você tem o Espírito Santo. Vamos lá no início. Vamos lá no início. Início da criação. Quando Deus estava criando a terra, aí ele fala uma coisa. O que estava? A terra estava escura, sem forma, vazia. E o que pairava lá? O Espírito pairava. Deus estava lá? Sim ou não? Deus estava lá? Deus estava lá. Mas estava sem forma e... Vazia. Mas Deus estava. Sim. Espírito Santo estava. Espírito Santo. Mas estava sem forma e vazia. Até que veio o quê? A palavra. Deus fala e acontece. Então, eram os três fazendo tudo junto. Sim. E ele fala aqui, para ser verdadeiro adorador, para adorar o Pai tá? Sim ou não? Sim. Precisa do quê? Espírito e o quê? A verdade. O que é a verdade? Jesus falou, eu sou a verdade. O pai fez. É a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde não tem os três, não funciona. Oh. Tem muita gente que fala, eu carrego Deus em mim. Deus está. Deus está. Deus está em todo lugar. Espírito Santo, ele está em todo lugar. Sim. A única coisa que você precisa buscar é a verdade. É a palavra. É Jesus. É o mediador entre Deus e os homens. Você pode ter os dois, mas os dois não funcionam só. Tem que ser a Trindade. Bless, dentro disso daí, eu já vou aproveitar e deixar uma deixa. Por quê? Eu tenho um projeto que chama Mergulhando na Palavra. E uma das... Posso falar técnicas? Pode. Eu vou falar dessa forma. Uma das formas no quesito compreensão bíblica é ler perguntando para o texto, que é o que você acabou de falar, que é algo que eu particularmente faço e instruo quando leciono. Você lê, por quê?
A regra fundamental da interpretação é entender que a Bíblia é interpretada por ela mesma. Com certeza. Então eu não tenho capacitação própria de interpretar. Até porque a Bíblia diz as coisas espirituais só discerne quem é espiritual. Então, se eu leio perguntando, o texto vai responder, Com certeza. né? E eu sou nessa mesma pegada aí, né? Você falou algo muito forte sobre a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é algo que eu uso também dentro do Mergulhando. Mas com esse contexto, o que eu quero falar aqui? Muitas pessoas adoram Deus, muitas pessoas enaltecem Jesus, mas a gente dificilmente vê algo assim englobando os três, adoração da Trindade Santa. Ou sempre alguém vai adorar um, tipo, glória a Deus, ou Jesus, né? E muitas das vezes, na verdade, as pessoas esquecem do Divino Espírito Santo. O Deus esquecido, né? Oh, é pesado isso aí, viu? Uhum. Pesado. Porque Jesus não está aqui. Vamos falar de forma literal. Jesus está aqui? Não. Jesus está à destra do Pai. Certo. Deus, o Pai, está aqui? Não. Não. Deus está no trono. Certo. Quem está conosco aqui? Espírito Santo. Então, assim, eu posso falar que Jesus está presente no meio de nós? Pode, no quesito, assim, representado pelo Espírito Santo. Certo. Mas sabemos que quem está conosco, em nós, é o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente esquece de entregar a Ele essa adoração. Certo. Quando eu comecei a entender essa questão de intimidade, eu passei a dar valor ao Espírito Santo, né? Porque afinal é Ele que intercede por nós, com gemido inexprimível, sabe? Ele que leva ao Pai as minhas súplicas, minha adoração, né? Eu tenho um projeto que eu faço todo ano. Se chama Pentecost Day. Uau. Pentecost Day. Que é Pentecoste. a celebração do Espírito Santo. Eu faço isso todo ano. Sério? Como que funciona? Faço todo ano depois de 50 dias após Páscoa. É. Sempre é meu Então, aniversário. Todos 50 dias após Páscoa, eu faço um culto de 5 horas. Meu Deus. Uau. Culto de 5 horas. Sem interrupção. Uhum. Tudo sobre o Espírito Santo. Uau. Meu Deus. A gente tem um tempo, quase 1h30. Não tem som, não tem nada, é só você falando com ele. Explica pra nós esse negócio aí. Eu gostei também. Eu gostei disso aí. É no calendário nosso ou no No calendário bíblico? No Nosso. eu, Tipo, nosso nossa mesmo. Páscoa, Tipo, que teve agora agora a Páscoa passou, né? Perfeito. Então tá com. Eu formei uma equipe que a gente tá correndo atrás para poder fazer o desse ano. Uau. Então a gente tem 50 dias Sim. para planejar tudo Pentecoste. para esse Pentecost de 2025. Que top. Então a gente normalmente cai no domingo. Só que Sim. a gente pegou essa frase de chegando no dia de Pentecoste. Ele não falou que era no dia. Chegando. Então, a gente faz no sábado. Pegou essa brecha, né? Então, a gente faz no sábado. Então, tipo, agora, contando, dia 7 de junho vai cair. O Pentecost Day é dia 8. Dia 8. Dia 8. Mas a gente faz no dia 7. Lá no Rio. Lá no Rio. Mas, Punch. na verdade, a gente está começando isso. A ideia é cada ano fazer em um outro estado. Uau. Opa. A gente quer levar, porque, como você falou, quase não fala de Espírito Santo. Então, esse Pentecost Day que eu faço, até por isso, quando chega em junho, assim, eu faço esse culto, eu faço na minha igreja. O meu pastor já muda, vai cair no junho. Então, o mês de junho, toda quarta-feira, a gente fala de Espírito Santo. Pega uma ministração em forma de série já, né? Isso. Top. Falar de Espírito Santo. Então, eu faço esse culto. E tem gente que ainda tá lá na igreja. Ainda até hoje. Que vieram através do Pentecoste. Meu Deus. Que estão lá. Porque falaram que, cara, o que a gente sente, o que a gente experienciou aqui. Eu falei, é porque
Nós temos a Páscoa, falamos de Jesus. Nós temos de Natal, falamos de Jesus. Jesus, não é que Jesus... Sim. Não, Não Jesus... tá cortando ele do rolê, não A é gente isso. não está cortando ele, com certeza. Porque era assim, no Antigo Testamento, era Deus e homem. Moisés falava com Deus, Abraão falava com Deus, os profetas falaram, é assim, diz o Senhor, era Deus, 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 Deus. Até chegar no Novo Testamento, Jesus veio. Jesus veio, Jesus falou, é Deus, é o Espírito Santo, Deus... Ele começou a falar de 3, Sim. depois ele falou, cara, eu preciso sair daqui. Porque o meu tempo chegou. Eu estava perguntando, mas Jesus não poderia ficar? O Espírito Santo falou assim, sim, mas ele era limitado. Oh. Imagina, nós tendo Jesus no nosso meio. Jesus tem que estar aqui agora. Tem que estar lá nos Estados Unidos. Tem que estar lá na China. Jesus tem que estar em todo lugar. Porque todo mundo está chamando ele. Sim. Ele era limitado por ser carne. Sim. Boa. Então ele falou, cara, eu preciso ir embora. Pra que ele venha. Porque aquilo que vai vir, não tem limite. Ele vai estar em todo lugar. Meu Deus. Pesado. Imagina, aonde você... ele está lá. Antes de você pensar, ele já está lá. Meu Deus. E Jesus deu essa dica, esse spoiler, justamente nessa passagem da mulher samaritana que você falou, né? Sim. Vocês ficam aí limitados em Jerusalém, aqui na Onde montanha, adorar. onde adorar, mas vai chegar um dia que vai ser Não Quem vai invocar- importar onde você vai estar. Whatever. glória a Deus. Não importa onde você vai estar. Você só precisa estar pronto que... Conectado. Forte isso. Então, quando Jesus estava explicando a adoração e tudo, você percebe que depois que Deus saiu da cena para Jesus entrar, Eita Deus. Jesus estava recebendo tudo através do Espírito Santo. Era assim. Sim. Jesus estava aí e estava indo assim. Sim. E depois Jesus subiu. Jesus ficou aqui. E quem? Agora tem nós. Então era assim. Jesus e o Pai. Jesus e o Pai. Então ficou assim. Agora, se saiu o Espírito Santo, acabou. É por isso que ele fala que nós estamos nos últimos tempos. Sim. Porque se o Espírito Santo for, Já era. e como é que ele vai como dizer, Arrebatar. arrebatando os deles Sim. e acabou. Quem vai ficar, sofre. Ele não vai estar mais aqui. Não vai estar mais aqui. Então é por isso que quando Jesus estava ensinando, ele falou, olha, para você ser um verdadeiro adorador de Deus, você precisa de um Espírito Santo. Porque a Bíblia, até o apóstolo Paulo fala que é o Espírito de Deus com o nosso Espírito que testificam que nós somos os filhos de Deus. Então você precisa do Espírito Santo para poder adorar em Espírito. Sim. E não só, vai precisar de mim também. Por quê? Por isso que Jesus falou, quando ele vier, ele vai lembrar de vocês. Tudo que eu ensinei vocês. Sim. Tudo que você vai aprender. Se você não aprende, se você não lê a tua Bíblia, o Espírito Santo não vai ter nada para te lembrar. Tem que ter os registros, né? Exatamente. Não Isso é funciona assim. Eu não estou falando que Deus não faz milagre. Você vai fazer uma prova e você fala, Deus, eu não estudei, mas eu quero passar. Não vai passar. Você não vai passar. Isso é verdade. A oração, na verdade, tem que ser assim, Deus, me lembra de tudo que eu estudei. E se for possível, que caia tudo que eu estudei. Aí assim, é possível, por quê? Porque você tem algum... Então, quando Jesus estava falando, quando ele vier, ele vai lembrar de você tudo, ele está dizendo, cara, de verdade, ensinei vocês. Vai ter um livro para você, uma guia para você, que também é a minha palavra sou eu. Teve um dia que lá no trabalho um cara chegou, porque a gente fala que Deus, Espírito Santo, e todos eles são... Falei, cara, isso você não precisa de uma explicação. Por quê? Porque você é corpo, alma e espírito. Sim. Isso não existe. Fala, tá bom, chega, vamos encerrar esse assunto.
Quando você sonha e você se vê, você está vendo o quê? Quem você está vendo? Quando eu sonho... Quando você dorme e sonha. Sim. Você está vendo o quê? E você se vê no sonho. Uhum. O que você está vendo? Alma. Então, você está vendo uma parte de você. Sim. Ou vamos supor, é um espírito que você vê. Sim. Tá. Você está vendo uma parte de você. Sim. Agora, se alguém gravar um áudio e falar, tipo, ameaçando, você conhece a pessoa, a voz da pessoa, a pessoa fala, Luiz, eu vou te matar. Você leva para a polícia prende a voz ou prende a pessoa que falou. Pessoa. Por quê? Porque a palavra da pessoa é a pessoa. Então a palavra de Deus é Deus. Pessoa. A palavra de Deus é Deus mesmo. Sim. E a palavra dele é Jesus. Porque ele falou e o verbo se fez carne. É Então, a palavra. então, se Jesus é a palavra é Deus. Por isso que ele fala, eu sou o verbo. No início era o verbo era Deus. e estava Com Deus. e fez isso no início, falando, Deus estava, o Pai, depois veio a palavra, Sim. que Jesus. Então, João 1, né? João primeiro. tudo está se conectando. Então, para você ser um verdadeiro adorador, você precisa desses dois, Espírito Santo. Na verdade, de falar de Espírito e verdade, você precisa de Espírito Santo e Jesus. Sim. Você precisa de Espírito Santo e a palavra. Para você ser um verdadeiro. Por quê? Porque Deus, ele já está lá. Sim. Quando você começar a adorar ele em espírito, o espírito entra. E quando você adiciona a palavra, os três entram. Uau, Por isso forte. que ele fala, se você abrir a porta, eu e meu pai Uhum. iremos cear Sim. lá dentro. Por quê? Porque o que vai te dar o acesso primeiro já é o Espírito Santo. Então, Isso. quando você abre a porta, o Espírito Santo já está Lá lá. dentro. Aí, quem vai entrar é só ele e o Pai. Pai. E quando estão lá dentro, cara, não tem nada a temer. Você vira um verdadeiro adorador. Não tem como você ser falso. Mas, Bless, vamos supor, eu sou o verdadeiro adorador. Quando é que eu vou perceber que eu estou sendo falso? É toda vez que você faça alguma coisa, você vê que está incomodando. Se você está pecando e não está incomodando, já não é. Forte. Se você faz alguma coisa errada e você vê que, cara, você está bem, você já não é um verdadeiro adorador. Eu lembro uma vez eu menti sobre alguma coisa. Todo mundo estava falando. Eu falei também. Eu não queria sair, mas eu menti. Eu não fiquei em paz. Tava na minha cabeça. Blessa, você mentiu. Blessa, você mentiu. Aí peguei. Cara, eu falei isso, mas não era assim, tá? Ele falou, às vezes a gente... Eu falei, não, menti mesmo. Eu menti. Depois que eu falei, fiquei em paz. Tipo, Sim. É um peso, assim. então um verdadeiro adorador que continua fazendo coisas erradas, você, desculpa te falar, se não tá incomodando, você já tá falso. Meu Deus. Você tá servindo a igreja, você pode estar servindo... E, sabe, muitas das vezes o fazer para Deus tira o nosso foco de ter mais intimidade com Deus. Não, vou fazer para Deus. Eu tô fazendo para Deus. Isso, às vezes, tira o nosso foco. Aquilo, né? Aquela diferença entre fazer pra Deus e fazer com Deus. Opa! Aquela diferença muda tudo. Isso muda. Tudo que nós fazemos, nós se colocamos na posição de ofertante. Exatamente. E eu aprendo que todo ofertante, antes da oferta ser aceita, primeiro Deus aceita o ofertante. Certo. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Uhum. Muitos falam que a oferta somente... Não. A oferta só é rejeitada quando o ofertante é rejeitado. Exatamente. Deus nunca vai rejeitar o ofertante e aceitar a oferta. Jesus foi lá na sinagoga, não estava olhando para as moedas, estava olhando para as pessoas. Ele A falou, viúva. todas essas pessoas, quem você acha que Deus aceitou? Viúva. A viúva, que colocou 25 centavos aí. Pouca oferta e muito coração. Oh.
Mas vocês estão lendo muito, viu? Estão no secreto mesmo, viu? É só pedrada, mano. Forte, forte. Isso é tremendo. Uau. Quando nós estamos falando sobre como ser um verdadeiro adorador. Certo. E nós estamos aprendendo como ser. E também quando nós deixamos de ser um verdadeiro adorador. Isso é muito interessante, muito forte. Dentro disso, como você... Lá vai uma pergunta minha para você, para explanar para a galera aqui. Certo. Como você define a adoração? É o que você entrega em espírito e em verdade. Por quê? Boa. Eu não tenho como falar de adoração sem falar de Espírito Santo e a palavra. Sim. Então, por isso que o apóstolo Paulo deixou bem simples e claro. Tudo que vocês vão fazer é pela glória dele. Se vou comer, é para a glória dele. Se vou beber, é para a glória dele. Mas isso precisa da palavra? Precisa. Precisa do Espírito Santo. Sim. Porque no momento em que você reconhece que é eles dois que estão te dando aquilo que você está comendo, cara, você está fazendo para a glória dele. Forte. Ou seja, não se enquadra em apenas, como muitas pessoas confundem. Música. Ah, eu canto, sou adorador. Ai, Eu prego, sou adorador. Eu costumo dizer, Bless, que um obreiro, lá na casa do oleiro, por exemplo, que serve uma água, é um adorador. se ele tiver com o coração naquilo ali, para meu Deus, Deus. ele se tornou um verdadeiro adorador. Sim. Lá, né, estamos aqui com o Carlão, que faz parte do Ministério de Estacionamento. Você receber um carro, um veículo, uma família ali, você está sendo um verdadeiro adorador. Passou a vassoura na casa de Deus, ali na igreja, é um verdadeiro adorador, né? Isso é muito forte. Eu falei hoje, isso era os trabalhos dos levitas. Boa. Agora muita gente acha que levita só cantava. Desculpa. Levitas cuidavam da casa de Deus. Boa. E cuidar da casa de Deus, canto pode ser. Pode ser alguém que está servindo a água. Sim. Pode ser alguém que está servindo no estacionamento. Pode. Boa. Todos eles estão adorando. Por quê? Cara, a gente trabalha. Quando você trabalha, você recebe um salário. Mesmo se você não está gostando daquilo que você está fazendo, você pode falar, vou me demitir. Sim. Mas se você está precisando de dinheiro, mesmo não gostando, Se submete. Permanece. você vai estar fazendo. Não gosto, mas eu preciso de dinheiro. Então eu tenho que trabalhar. Agora, quem está servindo no estacionamento é diferente. Por quê? Você quer estar lá. Sim, eu quero. Você não vai receber nenhum dinheiro. Você vai ter que chegar certo. Você tem muitas instruções. Sim. Mas mesmo assim você faz o quê? Não, eu vou fazer. Isso é uma das adorações Sim. que está na Bíblia. Que no caso vamos colocar como Abraão indo sacrificar. Sim. Por quê? Porque ele estava indo lá para sacrificar. Sacrifício é uma adoração. Então você sacrificando o seu tempo é uma adoração. Forte. Eu estou sacrificando, esse tempo eu poderia estar trabalhando para ganhar mais. Sim. Eu poderia estar fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro, para ganhar alguma coisa a mais. Mas eu vou sacrificar esse tempo. Vai doer, vai doer. Por isso que eu falo, tudo que não dói não é sacrifício. Não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Se não tá doendo, se não tá... Você, porque Deus não recebe resto. Deus não merece. Eu falo, se Deus não está no primeiro lugar no teu coração, na tua vida, ele não merece estar em qualquer lugar. Boa. Então, não, eu vou servir na igreja. Sim. Eu tô separando o meu tempo para fazer.
Então, tô mal, eu vou servir. Tô bem, eu vou servir. Tá exigindo tempo, eu vou servir. Eu tô sangrando, eu vou servir. Porque tudo que não sangra não é sacrifício. Meu Deus. Top. E sacrifício é adoração. Sim. Porque, por eu falei, é a primeira vez que a palavra adorar apareceu na Bíblia. Através de Não sacrifício. fala de cantar, não fala não disso. Sim. A pessoa que está servindo a água lá, Uhum. cara, eu poderia estar sentado e ouvindo. Uhum. A pessoa que fica no culto inteiro, levantando a mão, intercedendo, também quer sentar. Tem gente que pode estar com dor na coluna, mas vão chegar lá e vão sair. Antes de sair de casa, meu Deus, minha coluna. Mas vai chegar lá, vai estender a mão, vai estar intercedendo. Esquecendo que tem dor na coluna. Se está doendo, está sacrificando, está sangrando, você está adorando. Meu Deus. Isso é forte. Mas se não está doendo, se é sobra, cara, melhor parar. Tô com tempo, vou lá servir lá no estacionamento, porque Exato. o tempo tá... Exatamente. Tô de boa hoje, viu? Tô tranquilo. Você não tá. Você tem que entender aquilo que você está entregando. Cara. Tem que entender. Eu cheguei, eu estava no estádio. Eu estava no momento, eu trabalhava numa empresa, eu dava aula de inglês para a empresa Nubank. Ganhava muito bem. Eu conseguia ir para a agenda porque era online. A empresa encerrou o contrato. Encerrou o contrato em agosto. Eu fui procurar estágio. Eu consegui o estágio em setembro. E, além de conseguir o estágio em setembro, eu consegui mais aulas privadas. E eu consegui todo o recurso que eu preciso para pagar todas as minhas contas. Passou 6 meses. O estágio era para ser 6 meses. Eu vi um propósito. O meu chefe chegou e falou, cara, a gente pode estender para 1 ano. Depois que você termina, a gente contrata você como engenheiro. Caraca. Mas Deus tinha falado para mim, é por 6 meses. Imagina uma pessoa que está saindo da faculdade ter essa proposta de ser um engenheiro logo depois que termina a faculdade. E Deus falou, era por 6 meses. E naquela semana que eu recebi aquele quadro que eu falei que Deus entendi. Naquela semana eu voltei para Rio. Naquela mesma semana eu perdi todas as aulas. Tudo. Eu fui lá, entrei lá para RH para assinar. Eu escrevi, eles falaram tem que ser escrevi 7 vezes. Tava errando tudo. Porque eu tava com medo. Espírito Santo falando, se não doer, Não é sacrifício. não é sacrifício. Deus. Eu tava pensando, cara, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar? Meu pai morreu, eu tô sustentando a minha mãe. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tava conseguindo ir pra agenda por causa do estágio. Escrevi a carta. Deus tomou todas as aulas. Na mesma semana. Tipo, até que tem uma aluna que as aulas estavam indo bem, que parece que a pessoa ficou com raiva da gente. Meu Deus. Ele ligou e falou, cara, eu não quero mais, não vou fazer mais as aulas. O que tá faltando ficar com vocês? Assim. Tipo, cortou tudo. Aí sentei com a Salomé e falei, amor, vamos fazer o quê? Até postei hoje, agora. Quando Deus te chama para um jantar. Ele paga a conta. O sacrifício tem que doer. Tem que sangrar. Você tem que ver que, cara, não é blessed. É ele. Não é a gente. É ele. Então eu falo, se tá doendo, cara, continua. Tá no caminho certo. Se a tua vida tá tranquilo, nada tá acontecendo, cara, tem alguma coisa errada. Você não tá incomodando o mundo espiritual. Você não tá incomodando nada. Você tá
você tá bem demais. Uhum. Por quê? Tem que sangrar, tem que doer. Tem que falar, aonde vai sair meu socorro? Só olhando para ele. Nós vimos falando no carro a respeito de propostas, né? Você compartilhou algumas propostas, eu compartilhei algumas. E ambas histórias, as propostas eram justamente para suprir necessidades. E que suprimentos. Uhum. Mas Deus nos faz entender que a proposta é maior que Sempre. qualquer proposta, Sempre. né? Proposta. A proposta é maior. Eu costumo ministrar dizendo que o propósito é maior do que a circunstância, o propósito é maior do que a proposta. E é difícil viver isso. É. Como você bem falou, assim, dói. Deus, eu conversando com Deus esses dias, e aí ele me fez entender a questão da minha adoração. Porque quando dói é quando o negócio tá subindo como cheiro suave. Mas sem te cortar. Fala a palavra de novo. Quando dói, Não. adoração. Adoração. Ação. A tua ação durante a dor tem que ser para ele. Vamos lá. Forte. Muito forte. Glória a Deus. Quando eu perdi meu pai, que eu estava falando dele, quem ele foi na minha vida, era uma segunda-feira. Eu ia ministrar no domingo. Uhum. Eu tinha escolhido os louvores que eu vou cantar para o domingo. Sim. No outro domingo, vamos supor, hoje é domingo. Uhum. Eu ia ministrar no próximo domingo. Sim. Eu escolhi as canções no hoje, domingo Sim. hoje. Meu pai faleceu na segunda-feira. Nossa. E as canções, sabe a canção que eu escolhi? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Meu Deus. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Meu Deus. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Foi o louvor que eu escolhi. Meus líderes me chamaram. Blessed, você quer trocar para outra pessoa ministrar? O Espírito Santo falou. Se eu pedir tudo de você, você continuaria? Falei, não, vou. Deixa que eu vou ministrar. E voltaram de novo. Quer trocar as músicas? Falei, não. Vou trocar, não. Subi no altar. Comecei a ministrar. Cara. Um adorador que não vive aquilo que canta. É verdade. Não adora, de verdade. Muito forte. Você falou de adoração, separando, né, a adoração. Uma vez o Espírito Santo, a gente costuma, né, eu gosto de chamar ele de amigo, até compartilho isso com a Com Gabs. certeza. E quando a gente tá falando de Deus, eu sempre falo, o amigo tá aqui. Uhum. E adorador é aquele que adora na dor. Uhum. Adorador. E ele mesmo falou, para todo adorador existe um consolador, aquele que consola Meu Deus. na dor. Por isso que é um desafio adorar na dor. Mas quando você consegue essa maturidade espiritual de adorar na dor, entra a ação do Consolador, que na sua dor ele consola, sabe? Eu conversando com Deus, Deus me fez entender como que minha adoração sobe. E aí eu sou meio maluco quando eu leio a palavra de Deus, porque eu falo assim, Deus me fez entender que ele tem um ouvido para ouvir e outro para escutar. Quando a Bíblia fala assim, Deus não ouve os pecadores, né? Uma vez eu perguntei, mas eu sou pecador, então quer dizer que o Senhor não me ouve?
Só que está falando de prática. Aquele que tem a prática pecaminosa, que entra no estágio de iniquidade, esses Deus não ouve. Deus escuta porque ele não é surdo, mas ouvir não. Existe uma diferença de escutar e ouvir. Sim. Então Deus me fez entender que com esse ouvido ele escuta, mas existe um outro ouvido que ele recebe adoração. E esse outro ouvido é conhecido por nós como nariz. Porque a nossa adoração, ela sobe como cheiro suave, e com esse ouvido ele recebe, sabe? E Deus me fez entender, em momentos que eu estava recente falando com ele, e ele falando sobre essa questão de adoração, de adorador e consolador, Deus me falou assim: enquanto você está me adorando na dor, eu estou recebendo a sua adoração como cheiro suave. E de fato a adoração ela sobe quando a gente geme, quando a gente chora, quando o negócio sangra, e a gente tem vivenciado isso, e é incrível, incrível entender isso. Porque de toda a circunstância, eu aprendi e torno a dizer, o propósito é maior. Entender que o propósito é maior do que minha dor é magnífico. É coisa sobrenatural de entender, você percebe. Quando a gente tá na dor, a gente parece que o céu tá em silêncio, né? E Espírito Santo falou, adoração, a verdadeira adoração é aquela que continua mesmo quando o céu está em silêncio. Meu Deus. Deus não está Forte. falando, mas eu tô lá. O céu está em silêncio, mas tô lá. Porque Deus não busca os homens poderosos. Deus busca os corações que se entregam, sabe? Não importa. Porque para você ver, o coração de um verdadeiro adorador é forjado no deserto. Não tem como ser forjado em outro lugar. Você falou que ia falar de Asaf. Você sabe como Asaf agiu. Quero estar aqui entregando meu tudo. O infeliz lá. O ímpio prosperando. Não, ele tá prosperando, tá vivendo bem. E eu entregando tudo. Nosso coração de um verdadeiro tem que ser do Davi. Pai, leva Tira tudo. Só não me tira a tua presença. Quando Saul tava falando, não tira de mim o trono. Davi tava falando, tira o trono. Porque às vezes, quando nós estamos nesse nível assim, uma das coisas que toma conta é a soberba. Porque a soberba é uma das ferramentas que o diabo usa para manter você na presença sem ter a presença. Meu Deus. A soberba vai manter você no palácio, Sim. mas não tem a presença. Saul falou, não tira. E Davi falou, pode tirar. Forte. É melhor estar no palácio, é melhor estar no campo com a presença do que estar no palácio com a Sim. coroa sem a presença. Meu Deus. Todo mundo quer estar no palácio. Quem não quer? É. Mas às vezes é no campo, é no deserto que Deus forja você. A Bíblia diz, Faraó, libera o meu povo para fazerem um culto, para fazer uma celebração, para fazer uma festa no deserto. Para mim. Ué, deserto é lugar de festa? Deserto é lugar de celebração? Sim. Por quê? Porque é lá que a gente vê maná descer. É lá que a gente vê rocha abrindo água. É lá que a gente vê coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. É lá que a gente vê o mar se abrindo. É lá que a gente vive tudo que foge à nossa fé, tudo que foge à nossa adoração, tudo que nos dá o sentimento, tudo que nos dá as razões de adorar a Deus. Mas uma coisa sendo desmistificada, né? A gente traz muito deserto como lugar de falta, quando na verdade o deserto é lugar de abundância da voz do Senhor, da provisão do Senhor.
né? A gente vê em Oséias, por exemplo, Deus falando: eu levarei Gomer até o deserto e falarei a ela palavras de amor, eu atrairei o coração dela para mim. Então a gente vê que nesse lugar que muitas vezes a gente traz como falta é o lugar de abundância, mas de abundância da voz do Senhor. Forte. Meu pai espiritual, pastor Edivaldo, falou: Blessed, quando você tá vivendo o deserto, cai. Adora como se fosse maluco. Por quê? Porque lembra que depois do deserto tem Canaã. Meu Deus. Se não tem deserto, cara, fica triste quando não tem deserto. Por quê? Porque nada novo tá vindo. O sabor do mel é passar, né? Mas quando você começar a viver o deserto, celebra, fica feliz, Glória. celebra. Cara, fala pra todo o mundo inteiro: eu tô no deserto, tá? Olha aí, tô no deserto. Por quê? Porque daqui a pouco eles vão ver você na Canaã. Eu gosto de trazer sobre deserto e vales. E o negócio é assim: não rejeita o teu vale nem o teu deserto, porque o segredo da tua promoção tá aí. Certo. E aí, você falando sobre deserto, tem gente que rejeita os desertos, e aí nós ouvimos canções por aí falando que deserto é lugar só de passagem. Mas eu aprendi com Deus na sua palavra que, de fato, tem pessoas que só vão passar pelo deserto, vão ser forjadas, de vez em quando voltam, né? É bom você, quando você é conduzido pelo deserto, pelo vale por Deus, a mão que te conduz é a mesma mão que te tira. Com certeza. Dura é quando você vai por conta própria, aí é só misericórdia. Aí, é você e... Mas Abraão, por exemplo, Jacó, por exemplo, Deus deu para ele um terreno no deserto, né? Abraão, melhor dizendo, né? Sim. Abraão. E Abraão morou no deserto. O deserto de Abraão era o deserto de Manre. E no deserto de Manre tinha providência, porque quem está no deserto procura água e sombra. E no deserto de Manre tinha água e sombra para Abraão, né? E o que eu entendo com isso? Que tem pessoas que de fato vão passar pelo deserto, mas tem pessoas que Deus faz questão que more no deserto. João Batista. João Batista. Tem um negócio de João Batista aí que o fato de querer sair do deserto... Acabou com a cabeça dele no prato. Ó, tá na mesma visão que... Eu tô na visão errada, viu? Então, tem gente que de fato foram feitas, levantadas por Deus para ficar no deserto. Exemplo, Jeremias e Ezequiel, que falamos aqui, comentamos. Sim. Jeremias foi levantado para pregar na Babilônia, Ezequiel na favela da Babilônia. Então eu entendo que Deus tem aqueles que o ministério dele é na Babilônia. Sim. O ministério é no deserto. Nem todo mundo foi feito como Salomão, como Davi, para estar em palácio. Porque se Deus me levantou no deserto, se eu sair do deserto para ir para o palácio, a cabeça vai rolar. Com certeza. E vice-versa. Com É certeza. entender para o que Deus te chamou. Se Exatamente. você vê a vida de Jesus, ele passou 40 dias, 40 noites aonde? Deserto. Porque ele não ficou em casa. Jejum e oração não pode fazer em casa? Dá pra fazer em casa. Pode, hein? Jesus, tem até a Bíblia, tem algum versículo na Bíblia que fala que Jesus uma vez descansou numa casa de praia, casa que fica... Por que ele não foi fazer jejum lá? Sim. Mas Mas ele 40 dias. 40 dias. Tipo, não é que eu critico as pessoas que fazem jejum de 40 dias e 40 noites, falam que estão fazendo o jejum de Jesus, que Jesus... Cara, você não está fazendo. Chega nem pé. Como? Porque se você realmente quer fazer, faz no deserto. Não tem chuva, Sim. não tem água, Um sol causticante. não tem comida, não tem internet, não tem TV, Distração nenhuma. não tem nada. Sim. Você olhar aí, areia, olha só, sol quente, passar 40 dias, 40 noites nesse lugar. E você sai de lá e você fala, cara, eu posso ressuscitar morto. Porque eu não tô falando que a gente não pode fazer isso. Não podemos. Mas se a gente vê a intensidade que Jesus fez, É. da maneira que ele fez,
E o mais engraçado é que Jesus não foi por conta própria. A Bíblia fala aqui. Tá aí, né? As pessoas querem fazer por fazer. A Bíblia falou que o Espírito de Deus o levou Forte. para ser tentado. O Espírito Santo que levou ele. Sim. Não foi Satanás que veio tentar ele, não. Depois que Jesus fez jejum 40 dias, 40, logo depois, não passou um dia, não passou 2 dias, é logo depois. Sequência. Tem muita gente que faz jejum 3 horas e acha que Satanás fugiu dele. Satanás não está mais perto, que Satanás está longe. Deixa eu te falar, Jesus fez 40 dias, 40 noites. Logo mesmo depois, assim, Satanás veio tentar ele. O bichão tava ali do lado. Então, é assim que eu falo. Satanás não tá brincando. Não tá brincando. Igual a gente. A gente fica 2 horas no culto e começa a reclamar. E Forte, hein? Ontem eu tava ouvindo uma pregação da Raquel Lima. Ela falou, tem gente que a Bíblia deles conhece todos os desodorantes do mundo. Porque só vive debaixo do... E tem Bíblia que quando você coloca na porta da casa, a Bíblia pode pedir um Uber para a igreja, porque já sabe o caminho para a igreja. Mas lá dentro de casa não conhece nada. Não, a pessoa não... Claro, o Satanás ele tá trabalhando 24 horas por 7. Nós somos privilegiados, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus do nosso lado. Se não fosse ele. Se não fosse ele, cara, e o mínimo tempo que a gente tem para estar com ele, a gente vive reclamando. Meu A Deus. gente vive falando, o culto acabou tarde, o culto acaba tarde, é isso tarde, é isso tarde, é isso tarde. E a gente consegue, você vê, Deus, uma das coisas que eu aprendi, que você falou que Deus tem ouvido, que escuta e ouve. Deus falou para Moisés, eu ouvi as reclamações do meu povo. E quando eu li esse versículo, eu falei, Deus, eu lembrei o que meu pai falou para mim, Blessing. Nunca reclame de nada na tua vida. Porque toda vez que você reclama, você está dizendo para Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor. Ao invés de subir como cheiro suave, sobe Meu Deus. podre as narinas. Meu pai do céu. Você está falando, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor. Isso é pesado. Então nunca reclame. Porque além de Deus ouvir clamor, ele ouve reclamações. Meu Deus do céu. Pesado. E as tuas reclamações pode fazer com que uma viagem de 4 dias se torne 40 anos. E ao ponto que você nem vai viver a promessa que ele te deu. Meu Deus. A tua geração que vai viver. Isso é pesado demais. Meu Deus do céu. Muito forte. Falar o que depois do Meu negócio Deus. desse aí? Eu acredito muito que durante todo esse podcast, eu sei que ainda tem águas pra rolar aí, mas a gente vê, de fato, o tanto de coisa que foi desmistificada. Talvez quem tá assistindo a gente aqui pode até falar, e a adoração, onde é que tá? E aí a gente vê que de ponta a ponta, a única coisa que foi dita aqui foi sobre adoração. Tudo. Que na verdade não é eu sou adorador porque canto, não. Eu posso até cantar, mas antes disso eu sou adorador. Exatamente. Com a minha vida. Exatamente. Né? Então a gente entra nesse quesito. Vocês estavam comentando sobre, cara, quem tá no estacionamento é um adorador e tal. E aí a gente faz um anexo, quer comais, quer bebais. E quando o Paulo diz isso, ele não fala num contexto de quer comais, quer bebais só dentro da igreja. É sua vida, cara. Então se você tá fazendo com excelência o trabalho que você tá fazendo, meu irmão, você tá glorificando a Deus e você tá adorando ao Senhor com aquilo que Um você médico. faz. Um médico. É, Adorando a Deus. Sim. Por que o médico está adorando a Deus? Quem deu o conhecimento para ele? Se um médico quer dizer que é ele mesmo, então o médico cria um ser humano. meu Deus.
Se criar um ser humano de barro, aí vou acreditar que é ele. Uhum. Sim. Porque você nunca... Quem consertou o Samsung é o único que pode ensinar como consertar o Samsung. Sim. Quem criou esse microfone é a única pessoa que pode dizer como consertar quando dá ruim. Sim. Exatamente. Isso é Quem verdade. te criou é o único que pode dar conhecimento Uhum. Forte. de quando tá alguma coisa ruim. Então, até o médico Sim. tá adorando a Deus com os trabalhos dele. Isso é verdade. Exatamente. Mas, Beto, eu só faço café. Hum. Você só faz café? Poderia ser outra pessoa. Deus daria esse conhecimento. Que Deus daria esse coração. Mas Deus não deu para outra pessoa. É. Deus deu para você. E temos que se sentir privilegiados por isso. Porque Total. assim, o Bispão esses dias ele falou assim pra gente, a gente tava numa reunião e ele falou assim, nem pra lavar banheiro a gente prestava. Não. E Deus te botou pra lavar o banheiro na igreja, irmão, Que glorifica honra, a Deus é. porque é honra. É honra. Me diz, Quem sou eu pra lavar banheiro? Mas quem é você mesmo pra lavar banheiro? Que nem pra isso era digno. me diz uma coisa que a gente presta para fazer. Fala para mim. Pesado. Diga aí. Se você fala que, eu presto para, vamos supor, para cantar na igreja. Tá bom. Deus te faz mudo. Você presta? Olha, tudo que a gente faz, cara, a gente não presta para fazer É nada. pesado, pesado. A pessoa que tá fazendo essas câmeras, essas coisas que, Aham. tá, eu sei fazer, tá bom, vai fazer. Deus tira o conhecimento, Deus tira a tua... Acabou. Não, vamos fazer o mais fácil. Você não acorda do dia pro outro. Acabou. Eu estudando esses dias, né? Tem um tempo, eu ouvi estudando sobre morte física, espiritual, morte de Cristo e tal. Uma vez eu ouvi algo que é muito forte, entendendo o que você está falando aí. Que o sono, ele é a terça parte da morte. Isso que quando a gente dorme e tal, a gente cochila aqui, a gente perde a noção do tempo. Porque ele é o estágio da morte. E eu ouvi algo que ficou pesado. Por quê? Porque o ser humano não consegue ficar 2 dias acordado. Então, o que eu aprendi? Que todas as vezes que nós dormimos, a gente morre. E todas as vezes que nós acordamos, é Deus nos ressuscitando e nos dando a oportunidade. E também Deus esfregando na nossa cara que nem para ficar um dia vivo a gente presta. Todo dia merece, dependemos da graça e da misericórdia. Para quê? Para Deus ressuscitar o boneco. Porque não consegue. Consegue ficar 2 dias? Não consegue, varão. Então nem para ficar vivo tu presta. Depende da graça dele e da misericórdia para te acordar, para te ressuscitar todo dia. Eu tenho uma amiga que era moça. Aham. E ela falou que ela não acreditava em Deus antes, né? Ela não era crente. E um dia, um avião, Até imagino. aconteceu uma turbulência. Meu Deus. E ele falou que o avião desceu assim. Nossa. E ela se sentiu como um papel no avião. Foi daí que ele falou, Blessed, nós somos bonecos. Nós somos bonecos porque quando o avião desceu assim, eu me sentia que, cara, eu tava lá, eu não tava prestando para nada. Uhum. Nós somos uma das criações de Deus que, sem ele, você não presta para nada. O cachorro pode viver sem Deus. Ele está precisando de Deus para quê? O cachorro não precisa de Deus. A árvore não precisa de Deus. Tudo isso é criação dele. Tem algumas ilustrações que alguns pastores fazem, né? Que falam que peixe Tirar da água. tirar da água, Sim. morre, árvore tirar da terra, morre. Se tirar a gente de Deus, a gente morre. Porque é o que eu falei no início. Nós somos os únicos que tem o sopro dele. Forte. O sopro dele não é o que tá fazendo a gente respirar.
quando eu tava lendo isso, eu fiquei assim, surpreendido. Porque eu pensava que o sopro dele nos faz respirar. Mas, na verdade, quando ele criou o barro já lá estava respirando. Como? O sopro dele é o que nos fez vivos. Meu Deus. Por isso que pode ter alguém em coma. A pessoa vai estar respirando, coração batendo, mas a pessoa não está viva. Porque quando você fala de alguém estar vivo, é o que a gente está fazendo Sim. agora. Uhum. Uma pessoa que está deitada lá, que não está respirando, que está respirando com o coração batendo, não está vivo. Sim. Porque se tivesse, não teria outro nome para Uhum. ele. É. Então, quando Deus criou o ser humano estava em coma. Forte isso. A única coisa que ele deu para nós é o espírito dele. Por isso que só o ser humano tem espírito. Forte. Árvore não tem, animais não tem, todos eles não têm, ninguém tem, só nós que temos espírito. Uhum. E ele fala que nada pode ir para o céu ou nada pode ir para o Pai sem sair dele. Sim. Sim. Então, quando alguém chega e fala, cara, a gente não vai para o céu, eu falei, tá bom. Eu não vou, mas meu espírito vai, porque o espírito não é meu. Sim. Vai ter que voltar para o dono. Volta. Uhum. Volta de todo jeito. Ele vai voltar. Não, esse não vai, eu não vou. Tá tudo bem. Eu não- Ok. Tudo bem, eu não vou. Na verdade, eu não estou preocupado em saber se esse daqui vai ou não. Não. O que eu estou preocupado é que o que ele me deu vai devolver para ele. Tudo veio dele, tudo volta pra ele. Forte. Entendeu? Sim. Então, por isso que aí volta para adoração. É, Tudo veio dele. tudo volta pra ele. Volta pra ele. Então, se ele te deu, Devolva. É dele. a camisa ele te deu. Quando recebe elogio, Glória a Deus. Glória a Deus. Isso daí já vai desmistificar uma pergunta que fizeram aqui, ó. Aí já toma de graça aí, ó. A pergunta é: a adoração está relacionada à religião? Foi desmistificada aí. eu não tenho mais nada para falar. Tudo que eu já Eu falei. expliquei É dele, só volta aqui, ó. pra ele. Acabou, já era. Não é religião, cara. Não é. Não é. É forte. Tem nada a ver, cara. Entender o lugar de origem. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã é: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, Certo. né? E esse procurar não é algo que está perdido. Cadê? Não sei onde está, não. Mas esse procurar está ligado a uma sintonia. Quando você liga um rádio e procura ali, Uma né? frequência. A frequência, isso, boa. A frequência, você, né? Tá sintonizado. Então, e entra justamente naquilo que você falou há minutos atrás, a respeito do Espírito Santo estar em todos os lugares. Certo. Porque onde Presente. tiver um verdadeiro adorador, é Deus sintonizando, dizendo, ó, achei um aqui, achei outro ali, ó, o Blast tá ali, a Gabi tá ali, o Luiz tá ali, o João tá ali. E aí a frequência, né, vai sendo encontrada e alinhada. Dentre tantos sons, encontrou um. O verdadeiro adorador é isso. Eu acho. Tem um que eu costumo falar pras meninas da dança, que é: se a sua vida não respalda a Assunção ela é inútil. Uau. E aí a gente entra justamente nisso, porque a gente começa Exato. a entender o resultado da adoração. Calma aí, desculpa. Se a sua Devagarzinho, vida... vai. Vai lá. Se Vai. a sua... Porque isso aqui é foco, vai. Se a sua vida não respalda a Assunção é inútil. Tá doido. Então aí a Pedrada. gente começa a entender, porque de fato a gente resume o quê, né? Como a gente tá desmistificando muita coisa aqui, a adoração. Galera que tá no altar. Adoração é o Isso. cantor. É. Adoração é o músico. Adoração é a pessoa que dança. Adoração é a pessoa que prega. Pode até ser, mas é aquilo que o Blessed falou. É a ponta de todo um fio, de toda uma gama. É a ponta, é ali, ó, o finalzinho. Porque precisa ser respaldada na vida. E aí a Isso é gente verdade. volta naquilo de novo. Quer comais, quer bebais. Faça tudo pra glória de Deus. Então é bizarro isso. A adoração
ele transcende aquilo que a gente pensa, cara. Transcende. Forte. Deus não fala, eu estou procurando os verdadeiros pregadores, os melhores cantores, os melhores pregadores, os melhores isso, ou as que dançam melhor. Não, Deus não está preocupado com isso, cara, porque talentos impressionam o homem. Exatamente. Boa. Exatamente. Talentos impressionam o homem. A vida de adoração, a vida de um verdadeiro adorador é o que agrada, impressiona a Deus. A forma que você faz as coisas dele é o que impressiona ele. Isso é muito forte, muito forte. Eu queria ter mais algumas horas pra frente aí. Meu Deus. E isso é um do capítulo. Um do capítulo do livro. Como é o tema do livro mesmo? Mais que uma canção. Mais que uma canção. Blessed, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por sua vida. Mas eu queria encerrar justamente você aplicando isso que você acabou de dizer. Por quê? Você iniciou falando assim, o testemunho da sua mãe, né? Certo. Cantar e adorar, na sua concepção ali, não é a mesma coisa? Certo. Né? E sua mãe especificou a diferença. Então, o que nós aprendemos aqui? Que entra no que você falou agora sobre dons. O canto impressiona um homem. Certo. O dom impressiona um homem. Certo. Toca o coração do homem. Certo. Agora a adoração toca o coração de Deus. Só. O que você tem para dizer para essa galera que está nos ouvindo? Já foi desmistificado muita coisa, glória a Deus por isso. Sim. Mas nós temos aí alguns minutos, 10 minutinhos. Mas fica aí a sua reflexão sobre tudo que falamos, sobre o que está no seu livro, que só foi um capítulo. Em 2 horas que eu vou falar de um capítulo. Quando lançar tem que voltar, hein? Quando Só lançar, exatamente, quando lançar. Vai. E vou ser sincero pra ti, viu? Eu tô pensando em descer pro Rio aí pra esse... Pentecoste aí. Vamos conversar. Mas Vamos lá. diga aí a lição pra galera aí. Você que tá me ouvindo agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você focar apenas em aperfeiçoar o seu dom, aperfeiçoar o que você tem, e você negligenciar a sua essência, então algo está fora de ordem. Porque a música em si, eu tô falando da música porque eu tô na área de música. Sim. A música em si não é só uma ferramenta que ajuda. Mas a tua essência é o fundamento. Aquilo que você carrega é o fundamento. A música atrai pessoas, mas a sua essência atrai só Deus. Uau. E a sua essência é mais importante, o seu secreto é mais importante que a sua melodia, que a sua arte, que tudo que você faz. Então, cara, foca mais em ter mais intimidade, foca mais em ter mais secreto, mais intimidade com Deus, porque além disso, você não pode ser um verdadeiro adorador. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu amo vocês e até a próxima. Uau, até o próximo. Vai ser um prazer Bye. imenso. Né? Sempre vamos estar juntos aí. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te usando. E impactando vidas, né? Sim. Por aquilo que Deus entregou. Glória a Deus por isso. E eu quero louvar aos céus. Gente, por mim eu ficava aqui horas e horas. Tá maluco? Tanto de direcionamento, de palavras, Meu né? Como a gente Deus. gosta de dizer, de pérolas. Sim. Né? O tanto de pérolas aí que foram entregues aí. Que Deus continue abençoando a vida do Blessed. Sim. Gabs, Junto sempre. Deus abençoe sua vida. Tem algo a falar? Vou nem dizer acrescentar, Não porque tem nem o como que acrescentar. Meu Deus Mas do céu. deixa Meu os seus Deus. agradecimentos aí também. Quero louvar Deus pela vida da Gabs, Amém. que tá ladeando conosco. E de verdade, tá ficando top o negócio, viu? Toda a parte de audiovisual, a mulher que tá cuidando aí. Mano. O negócio tá... Aí. Os patrocinadores aí também, né? Pressão. Tá aqui conosco aqui, João Paulo. Deus abençoe sua vida. Faz parte também conosco aí do Coffee and Bible. É forte, né? Deus abençoe a todos os nossos amigos que estão acompanhando conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vou deixar já meus agradecimentos. Já passo para Gabs fazer também. Eu estou me acostumando com isso. Você que ainda não é inscrito,
Se inscreva no nosso canal. Eu Oh, tava esperando por esse momento que aqui, ó. bonitinho! Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta e compartilha, né? Com geral aí. E nas nossas redes sociais você vai encontrar também, vamos falar aqui das nossas xícaras, nossos materiais, xícara Café com Bíblia, tem camiseta Café com Bíblia, e em breve aí, dando a doida aqui, eu vou lançar uns negócios aí que eu sou assim, bateu na mente, né? Ela fica doidinha com isso, mas... Vou vamos fazer um acelerar. corte disso aqui. Um corte. Vai ser um corte, né? Que Deus abençoe a sua vida, você que tem acompanhado o Projeto Café com Bíblia, em nome de Jesus. É isso? É isso. Seus agradecimentos. Bom, louvo a Deus pela vida de cada um aí que tá assistindo, que vai assistir esse podcast posteriormente aí. O desejo do nosso coração é que isso não seja só mais uma entrevista, não seja só mais um podcast, mas que essa mensagem, ela atinja o seu coração como uma flecha, assim como foi com a gente. Nosso desejo é que a atmosfera que tá neste lugar, porque, meu amigo, o negócio aqui estreitou. Muito. Vá também para sua casa e para onde você estiver, no nome de Jesus. Amém. E é isso. Nas redes sociais, Luiz já deu a call de como nos encontrar. E é isso. Então, até a próxima. E que, no nome de Jesus, você tenha isso também, que é algo que nós temos aqui no Café com Bíblia, que nós levaremos Jesus por onde Ele nos levar. Né? Então, que isso seja também algo para sua vida. Dito que a adoração é um estilo de vida, então que isso esteja cravado no seu coração, no nome de Jesus. Falando em estilo de vida, vou soltar aqui. Eu tenho medo. Vou soltar. Perguntaram assim, rapaz, você inicia podcast orando. Tá trazendo sistema litúrgico da igreja pra cá. E eu respondi justamente isso. Não é liturgia, é o estilo. De vida. Eu não oro só quando eu tô na igreja. Exatamente. Então, se nós iniciamos esse podcast orando, nesses poucos minutos que nos resta, vamos encerrar. Orando. Então, Blessed, obrigado, meu irmão. Mais uma Agradeço. vez, tamo junto. Obrigado. Deus continue te abençoando. E, em nome de Jesus, encerra esse programa aí. Já demos os agradecimentos aqui, as informações. Vamos encerrar aí agradecendo ao Pai. Senhor Deus, obrigado. Pai, temos nem palavras suficientes para falar e para agradecer aquilo que o Senhor revelou para nós nesta tarde. Nós somos gratos, Pai. Eu acredito e creio, Pai, que o Senhor separou esse dia para essa pessoa que está assistindo. Senhor, toda vez que o Senhor começa a falar alguma coisa repetidamente, é porque o Senhor quer que a gente entenda que está na hora de fazer o que é certo. Às vezes nós não queremos ouvir, porque são palavras que nos colocam no caminho estreito. São palavras que entram como uma faca de 2 gumes, espada de 2 gumes, e fica doendo. Mas o Senhor sabe por quê. Porque quem ama, estreita. Nós queremos dizer, nós somos gratos, Pai, por essa revelação que o Senhor nos deu nesta tarde. Eu acredito que nós estamos saindo daqui, Pai, como outras pessoas. Nós estamos saindo daqui de uma forma que o Senhor vai olhar na terra, só vai nos enxergar. Porque a partir de hoje nós não vamos chegar e falar, eis-me aqui. O Senhor vai falar, eu te achei. Eu acredito que isso será o que nos seguirá. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Nós somos gratos. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Na Câmara Central, te esperamos no próximo programa, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tamo junto. Obrigado aos parceiros. Deus abençoe grandemente. Obrigado você. Tamo junto. Deus abençoe.